Energia sexual, você sabe o que é? Você está utilizando essa energia de forma correta? Será que a energia sexual são só aqueles minutinhos ali de prazer e acabou? Uma energia tão poderosa que traz uma vida para o mundo, será que ela só serve para aqueles prazerzinhos ali? Não, né? A energia sexual é a energia vital, é a energia que traz vida, é a energia que dá vida, é a energia que quando a gente consegue, entende essa energia, consegue canalizar para algo que a gente consegue ter sucesso. Napoleão Hill, né? Eu sempre falo isso aqui, num livro dele, Quem Pensa em Riqueza, tem um capítulo que ele fala da energia sexual. E é uma energia muito poderosa e a gente precisa entender sobre essa energia. Muitos de nós estamos desperdiçando a nossa energia e grandes empresas estão lucrando com isso. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Vou contar aqui para vocês como. A energia sexual é a energia que traz vida. Ela é uma energia muito poderosa, é a energia da criatividade. É a energia que faz com que a gente consiga trazer coisas para a vida, né? Que a gente consiga materializar coisas. A gente já é provado cientificamente que tudo é energia. E quando a gente consegue canalizar essa energia de forma correta, a gente consegue operar grandes coisas, né? A gente consegue colocar essa energia no nosso foco, naquilo que a gente quer e trazer à luz aquilo, da mesma forma que a gente dá luz e traz a uma criança, né? De forma diferente no sentido, mas de colocar essa energia em prol daquilo que a gente quer. E as grandes indústrias sabem disso, sabe por quê? Quando nós não utilizamos a nossa energia, elas utilizam por nós. Sabe como? Quando nós não canalizamos, né? Nós não estamos com a nossa energia fluindo livremente em nós, e a gente nasceu numa sociedade, principalmente para nós mulheres, né? De que a gente foi muito podada, né? Prazer é isso, que é feio, que é sujo, é pecado. A gente vai para a vida adulta querendo ter prazer, mas o nosso inconsciente, muitas das vezes, quando a gente está ali na vida adulta, né, tendo ali um momento de prazer, buscando ter essa energia, a gente está se cobrando, a gente está se sentindo inadequada, a gente não está se sentindo plenamente feliz com aquilo, porque a gente tem ali no nosso subconsciente de que aquilo não é legal, não é tão certo, né? Isso tá lá no inconsciente. E desde pequeno a gente vem ouvindo isso, né? É errado, é feio, é sujo. E o que que acontece? O nosso corpo, nós nascemos para ter prazer, nós nascemos para buscar o prazer. E inconscientemente nós vamos fazer isso. Então, se a gente não conhece a nossa potência, nosso corpo tem mais de 2.000 terminações nervosas, né? Mais de 2.000 neurotransmissores. E se a gente não sabe disso e não utiliza isso para canalizar a energia para aquilo que a gente quer, a gente vai fazer o quê? A nossa energia ela vai estar bloqueada e a gente vai buscar essas pequenas dopaminas em coisas. Então, muitas pessoas são viciadas em refrigerante, viciadas em comida, em consumo, pessoas compram demais, consomem demais, em pornografia, workaholic, pessoas que pegam toda essa energia somente para trabalho, 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 né? E não consegue utilizar para outra coisa, não consegue canalizar para outra coisa. As grandes indústrias sacaram isso e aí elas utilizam dessa nossa necessidade de buscar pequenos prazeres para ganhar dinheiro. Então, pessoas que são viciadas em pornografia ficam ali assistindo, pessoas viciadas em TikTok, viciadas em comer, 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 em comprar, não pode ver escrito promo, já comprou, já quero 5 de cada cor, às vezes nem usa, tem gente que tem 300 pares de sapato para 2 pés e passa o ano e não usou. E infelizmente, muitas pessoas são assim. Você não conhece ninguém que é viciado em Coca-Cola? Fala, olha, não almoço se não tiver uma Coca. E esses vícios fazem com que essas empresas lucrem. Saiba disso. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Mas essas empresas, elas sabem exatamente como pegar essa sua energia, te manipular para que você consuma, para que você busque essas gotinhas de dopamina. E aí a gente precisa estar atento, a gente precisa saber como utilizar essa energia. Gente, nós nascemos com tudo isso aqui, nós temos uma potência incrível. A gente consegue, né? Nós conseguimos acessar essa energia, co-criar aquilo que a gente quer. Né, trazer à realidade aquilo que a gente quer através dessa grande energia que é a energia sexual. Né? Isso aqui não é brincadeira, né? Não é papo de gente doida, embora pareça, mas não é não. Se você pegar os grandes empresários, pegar essas pessoas que dominam o mundo, eles conhecem sobre essa energia e eles manipulam essa energia para que nós, os pobres mortais, vamos lá,
Tá preso no consumismo, preso naquilo que eles têm para oferecer, buscando aquelas gotinhas de dopamina. E aí a gente precisa do quê? Precisa se reconectar conosco. Precisamos entender sobre essa potência. Precisamos sim conhecer essa energia e canalizar ela naquilo que a gente quer. A gente pode, tá em nós, a gente tem recurso para tudo dentro de nós somos centelhas divinas, né? A gente precisa entender isso, nós somos centelhas divinas, né? E ter prazer não é pecado nenhum, porque a gente nasceu, o nosso corpo todo ele é orgástico, né? Nós temos essa potência sobre nós. O que a gente precisa saber é trabalhar essa potência. O que a gente precisa saber é reconhecer quem nós somos. O que a gente precisa fazer é olhar para dentro de nós, é se reconectar com a nossa essência, com a nossa feminilidade, com aquilo que a gente realmente quer, com aquilo que a gente deseja, né? Buscar dentro de nós essa sabedoria, buscar, né, essa conexão nossa com o divino. Quando a gente consegue integrar corpo, mente e espírito, quando a gente consegue que essa energia flua, é muito bom. Gente, é muito, muito bom quando a gente entende, né, consegue ter essa integração, né? O nosso corpo ele é todo orgástico, né? Quando a gente consegue ter essa liberação desses hormônios, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tem, né, prazer, a gente consegue ter dopamina, ocitocina, né? Hormônios maravilhosos, né? A gente vou falar aqui agora da ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da felicidade. Quando você consegue produzir em você esse hormônio, você não vai ficar ali preso num vício, né? Numa Coca-Cola, em algo, né? Você tá plena com você tá. E eu não tô dizendo que a gente não vai tomar de vez em quando, tô dizendo vício, tá, gente? Tomar uma Coca-Cola, né? Fazer um peeling. Eu tô dizendo aquelas pessoas que precisam de validação, que usam, né? Fazem loucuras pela estética, estão viciadas em refrigerante, estão viciadas em pornografia, estão utilizando essa energia de forma errada, né? E quando a gente tá cheia, né, desses hormônios que a gente conhece, que a gente se conhece, a gente consegue, né? A gente já sabe que tudo é energia. E quando a gente está cheia de hormônio de prazer, ocitocina, dopamina, esses hormônios maravilhosos, a gente faz um campo eletromagnético em nós e a gente vai atrair mais coisas boas. Na verdade, a nossa mente vai ficar melhor e o nosso espírito também, porque a gente vai ter uma conexão maior com o divino, né? A energia da conexão da iluminação é uma energia super alta. Se você pegar aquela tabela de energia, você vai ver que é uma energia super alta para ter uma conexão à iluminação. Então, quando a gente consegue essa integração de corpo, mente e espírito, buscar essa conexão com Deus, né, com o divino, entender que essa energia sexual ela não tem nada de pecado, não é errado, né? O errado é a gente utilizar ela de forma errada. Isso é errado, né? E a gente está deixando pessoas milionárias com isso. Então a gente precisa ter essa ciência, essa consciência, né? E como que a gente faz isso? Se conhecendo, né? Se autoconhecendo, buscando a nossa feminilidade, a nossa essência, né? Buscando a nossa conexão emocional, né? Para que a gente pare de buscar compensação emocional em outras coisas. Então, quando eu estou vazia, se eu estou vazia, eu vou precisar me preencher. E como que eu vou me preencher? Buscando migalhas, buscando gotinhas de dopamina do que os outros têm para me oferecer. E a gente não precisa disso. A gente já tem tudo dentro de nós. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ter um tempo para nós. E como que a gente faz isso? A gente primeiro precisa se amar. Precisa saber quem a gente é na fila do pão. Precisa se conhecer. Precisa ter auto-amor com a gente. Às vezes a gente é tão com os outros até passa, mas quando a gente faz alguma coisa errada, a gente é tão crítica, às vezes, com a gente mesmo, a gente não se aceita errar, não se aceita ver vulnerável, a gente só quer ser luz, a gente esquece de olhar para as nossas sombras, né? Mas a gente precisa se acolher, a gente precisa ter auto-amor com a gente precisa entender que a gente é luz, mas que a gente tem as nossas sombras, a gente precisa integralizar isso, ressignificar tudo isso, a gente precisa ter cuidado conosco, né? Buscar esse auto-amor, buscar a nossa essência, buscar ouvir quem a gente é. A gente não se ouve, né? Muitas vezes a gente não ouve o que a gente quer, não ouve o nosso desejo, não ouve quem a gente é. Às vezes a gente não consegue ouvir o nosso corpo e acaba adoecendo. Eu falei isso agora, eu lembrei de uma influencer. Ela é a Lili Espada. Ela faleceu esses dias. E aí eu fiquei sabendo, e ela é uma pessoa, né, influente, ela tem uma clínica de estética. Eu falei, do que será? Aí eu fui ver. Ela teve câncer. E aí eu ouvi um vídeo dela, que ela fala assim que
ela tinha parado naquele momento para se ouvir, que ela não se ouvia, que ela passou muitos anos sem ouvir o corpo dela e que ela estava se permitindo naquele momento, por causa da doença, se ouvir. Eu vou pedir até para colocar depois esse pedacinho aqui para vocês verem. Bom, eu falei pra vocês, desde a descoberta do tumor, que eu ia compartilhar todos os momentos, toda a evolução do tratamento e de vez em quando eu dou umas sumidas. Eu acho que a minha maior briga, o meu maior aprendizado nisso tudo aqui é me permitir sentir. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô feliz, eu dou risada. Se eu não quero fazer uma atividade física, não porque eu não quero, meu corpo ele tá me falando, ele, ó, não dá, tá? Hoje não dá, fica quietinha aí. Eu estou me permitindo, coisa que eu nunca fiz. Uma coisa que eu nunca fiz foi escutar o meu corpo, escutar que ele tá cansado, escutar que ele quer descansar, que ele não quer conversar às vezes. E eu estou entendendo isso agora. E eu estou mais permissiva comigo mesmo. E tá tudo certo. Eu não deixo de amar ninguém por causa disso. Eu continuo amando muito mais as pessoas. É só uma questão de equilíbrio entre o corpo e a mente. E aquilo mexeu comigo no sentido, poxa, uma mulher nova, 42 anos, maravilhosa, linda, com a vida toda pela frente. Eu não sei se ela tinha filhos, mas que se negligenciava no sentido de se ouvir. Ela não se escutava. E quantas vezes a gente não faz isso com a gente, sabe? A gente não para. Eu já fiquei doente, o meu corpo pedindo para eu parar, né? E eu precisando, estava cansada e eu não parava. E eu falava, gente, eu não posso parar, eu tenho meu filho, né? Não tem como chegar e falar, ó, não vou trabalhar hoje. E eu fiquei internada por não me ouvir, né? Eu fiquei um tempo internada, graças a Deus, passou, tô bem, tô maravilhosa, mas porque a gente muitas vezes não se ouve, a gente não se escuta, a gente não se acolhe, a gente não se entende, a gente não busca entender as nossas emoções, a gente não busca entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então é muito importante a gente se acolher, a gente se amar, a gente precisa se amar de verdade, sabe? Se amar ao ponto de se olhar no espelho e não olhar só em volta, olhar para dentro de nós, olhar e falar o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu posso fazer para me melhorar, o que eu posso fazer para que, sabe, essa energia toda ela não fique bloqueada, né, para que ela possa passar por tudo aqui e trazer vida, né, que seja uma vida em abundância, né, que é isso que a gente veio aqui para ter, vida em abundância, abundância, né, a gente veio para ser feliz, a gente veio para ter sim prazeres, mas não esses gotinhas de prazer, né? A gente pode ser melhor e a gente precisa sim se melhorar. Então a gente precisa entender, buscar essa conexão com a gente mesmo, buscar entender quem a gente é, para que a gente possa assim, né, fazer com que essa energia flua, com que canalizar essa energia para outras coisas e utilizar ela para cocriar. E a gente pode, né, ali pegar essa energia ali no momento e utilizar ela para cocriar aquilo que a gente quer, né? Não precisa a gente ficar dando essa energia, aí fazendo com que, né, ela seja liberada aí em coisas erradas, né, erradas entre aspas, né, em coisas que não vão nos acrescentar, né, em coisas que não vão fazer com que nos torne pessoas melhores, pelo contrário, né, a gente vai ficar preso em vícios, presos em coisas que não são tão interessantes para nós. Então a gente precisa entender, a gente precisa se amar, a gente precisa buscar essa conexão com essa energia, acolher essa energia, a gente precisa tirar essas crenças, né, do pecado, do errado. Não, a gente precisa se amar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar o autoconhecimento, a gente precisa ter sim autoestima, uma autoestima inabalável, né, independente, não, a gente é bonita, a gente precisa se amar. E quando a gente se ama, a gente fica assim mais bonita, sabe por quê? Porque a gente se cuida mais. Porque a gente não é qualquer nota, né? Então a gente sabe que a gente merece melhor. Mas sem estar louca, sem estar consumindo, sem estar achando que todo momento precisa estar impressionando alguém, fazendo as coisas por outra pessoa, a gente precisa fazer por nós. A gente precisa se colocar em primeiro lugar. Se você não é a sua primeira opção, na sua vida você está errada. Né? É uma coisa que eu sempre lembro quando a gente entra no avião, eles falam assim, coloquem a máscara, né? Se acontecer alguma coisa, primeiro em você, depois você coloca na pessoa do seu lado, mesmo que seja uma criança. Porque se você não colocar primeiro em você, você não vai depois conseguir ajudar ninguém. Você não se olhou primeiro, você não fez com que você estivesse bem para poder ajudar os outros. Como é que você vai ajudar os outros sendo que você nem colocou a sua máscara? Então, sim, a gente precisa primeiro pensar em nós, buscar nós, precisa se ouvir, precisa se acolher, a gente precisa se amar.
Bom, era essa aqui a minha reflexão de hoje. Beijos.